Boa noite, galera! Gazeta Esportiva no ar com muita informação para você. Temos os desdobramentos do caso Patrick de Paula no Palmeiras, a volta de Paulinho ao mercado da bola, a preparação de Corinthians, Santos e São Paulo para a sequência da temporada e o nosso quadro Momento Velocidade com ele, Rodrigo França. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Michele Janela. Boa noite, Miller. Boa noite, Michele. Boa noite, Celso. Ô, Miller, você deu um susto na gente, hein? Por quê? Nossa, eu não tava vendo. Lembra aquele dia, Celso, que não sei quem que não chegava aqui? É que o Miller chegou aqui, ele tava aqui. Ele é rápido, ele conserva aquela mesma velocidade dos tempos de ataque. O Miller é muito rápido, aí ele dá uns sustos na gente. Eu falei, gente, será que o Miller esqueceu e não veio hoje? Quando você espera, ele tá na cara do gol. E você não avisou nada pra Michele, tá vendo como é que é? Eu avisei. Não avisou nada. Eu avisei sim, fui eu que acalmei o coração da moça. Calma que ele está aqui. É isso aí, hoje temos essa então super dupla. E olha, tudo isso e muito mais, logo depois dessas dicas. Olha, deixa em paz, deixa ele ficar tranquilo. Melhor lá do que aqui. Melhor lá do que aqui, a gente já passou por poucas e boas. Gente, é o seguinte, a gente está de volta aqui. O telespectador não entende nada. Telespectador não entende, mas eu quero mandar um beijo para duas telespectadoras. E o diretor vai ficar muito louco comigo aqui, ó. Duas telespectadoras. A dona Maria Helena, mãe do Toninho, que me ligou aqui, deu parabéns, deixou o recado, recebi o recado. Dona Maria Helena, um beijo. Beijo para ela também e para o Toninho. Isso. E um beijo para Raquel, mãe do Miguel. Sabe o Miguel que sempre manda mensagem pra gente? O Washington, pai do Miguel, foi entubado hoje. Então, as nossas orações, os nossos pensamentos positivos estarão com o Washington, com a Raquel, com toda a sua família, viu, Miguel? Beijo para vocês. Covid, né? Vamos orar muito. Estamos de volta, então, com a enquete do dia. Corte de 40% dos salários e afastamento sem prazo determinado para jogadores pegos em baladas. Ó, o Miller pegou na balada. São penalidades brandas, justas ou duras demais? Miller, vamos ver. Vote lá na enquete do site gazetesportiva.com. São penalidades brandas? Nossa, mas como brandas? Porque eu acho que são bem duras essas penalidades. E duras para o próprio time. Porque, por exemplo, se você tira o cara da equipe, você está punindo o seu time, não? Mas se você não tem um bom profissional entre os seus pares, melhor demiti-lo. 40% do salário, afastamento sem prazo determinado? É isso aí. Eu acho justíssimo. Eu falava aqui sobre profissionalismo. É algo que jogadores brasileiros, na maioria das vezes, sem ficar fazendo nenhum tipo de injustiça, né? Mas, na maioria das vezes, o jogador brasileiro é muito mimado. Acha que pode tudo, porque é paparicado pelo empresário, é paparicado pelo público, é paparicado pelo dirigente, blá, 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 e ele acha que ele pode tudo. E não pode. Tem que ter uma cartilha, tem que ter uma conduta adequada. O jogador que vai para a balada, ele não se prejudica apenas, ele prejudica todo um grupo, ou melhor, ele pode prejudicar todo um grupo, uma vez que ele pode contrair o coronavírus, passar para outras pessoas, sabe, desfalcar o time em jogos importantes, enfim, profissionalismo, então, justíssimo. E aí, Miller? Não, eu concordo, pegando na cara com o Celso aqui, sabe o que acontece, Michele? No passado, quando eu jogava, o treinador dizia pra gente assim, olha, mexeu no bolso do boleiro, é isso aí, ele fica atormentado. E é verdade, né? E outra, o companheiro dele, numa semana anterior, ou 2 semanas anterior, já tinha feito essa besteira. Quer dizer, é claro que o Lucas Lima é um jogador experiente. O Patrick de Paula é um jogador que está deslumbrado com a fama e com dinheiro. Até porque não teve estrutura. Lucas Lima é outra coisa, né? Tem uma estrutura familiar, etc. Mas o Patrick de Paula não passou por base, etc, etc. Quer dizer, então o cara está deslumbrado, aquela coisa toda. Mas independente do deslumbramento, tá errado. Desfalca o time? Desfalca. Mas o Palmeiras agiu corretamente. Até porque, na nossa época, né, o Celso, você lembra, né? O goleiro saía, véspera de jogo, balado, caramba, e jogava bola. Então, o Palmeiras mas não tinha pandemia. Não tinha pandemia. Não tinha pandemia. Então o Palmeiras vai multar ele em 40% dos salários? 40%. E vai ficar porque, na verdade, já tem um protocolo. E o Lucas Lima também? Também. Todo mundo. A punição, Michele, tem que ser a mesma. Já tem um manual de conduta, sabe? Exatamente. Se o clube determinou determinado comportamento para você não trazer problemas para o grupo... Aí eu acho justo, então. É claro que é justo. Michele, mas, Celso, só o fato de sair, ele já sabe, na consciência, que é uma balada ou uma festa clandestina. Até porque não pode ter aglomeração. Então, ele já vai sabendo que ele está indo para um lugar clandestino que não pode ter aglomeração. Se ele vai,
ele já vai na consciência de que é culpado. Bom, volta lá no site gazetesportiva.com e manda o seu WhatsApp também com a sua opinião, 99479-1633 para o nosso WhatsApp e vamos ver quem vai levar a caneca de presente, tá certo? Sexta-feira eu não tô aqui. Não. Eu vou anunciar na quinta, então, o vencedor. Tá bom. Não, na segunda. Sempre a gente deixa para segunda-feira. Tá Segunda-feira. E você manda prender e manda soltar. Na segunda-feira, não, o Celso Cardoso, sabe o que ele faz? Ele escolhe para ele mesmo a caneca de novo. Não, jamais faria isso. Tá brincando? Jamais. Ele já tá cheio de caneca, né, Celso? Agora já tá com duas, né? Tem duas. Eu uma, tenho inclusive, com a minha fotinha, ela é muito bacana. Muito legal. Bonitinha mesmo. Bom, e com o término da rodada, a classificação do campeonato ficou assim, ó. Vamos dar uma olhadinha? O Atlético Paranaense é o líder com 12 pontos e 100% de aproveitamento. Em seguida, temos Fortaleza e Bragantino com 11, Palmeiras, Atlético Mineiro com 10, Fluminense fecha o G6 com 9 pontos. Logo atrás temos Bahia, Atlético Goianiense, Santos, Flamengo, Corinthians, Ceará, Internacional, Juventude, Sport e Chapecoense. Aparecem na zona de rebaixamento Cuiabá, São Paulo, quem diria? Eu errei lá na minha votação. 2 pontos. A América Mineiro e Grêmio. Nossa Senhora. Bom, mas tá no começo ainda, né? Como a gente acabou... Vocês querem falar dessa tabela rapidinho? Não, temos... Assim, surpreende o Atlético Paranaense na liderança, né? Fortaleza, Bragantino, e depois aparece o primeiro favorito em 4º lugar. Tem muito campeonato ainda pela frente, claro, obviamente. Mas que surpreende esses 3 na frente, até porque são times organizados. E aí é um prêmio à organização. Né? É melhor começar bem do que lá na frente correr atrás. O caso do São Paulo. São o quê? 12 ou 15 pontos? São Paulo. São Paulo, 10 pontos atrás do líder. Não, que disputou. No São Paulo disputou 15. 15 pontos e ganhou 2. Quer dizer, é um começo de campeonato para o São Paulo vergonhoso pela história e pela a importância do clube, né, Michele? Então, acho que começar mal como o São Paulo tem começado, não dá. Muito bem. Como acabamos de ver, o Palmeiras, pelo menos por enquanto, é o 4º colocado na tabela. Mas se levarmos em conta o retrospecto recente, o torcedor do Verdão pode ficar bem animado. O Palmeiras estreou com derrota no Brasileirão. Perdeu para o Flamengo no Maracanã. Reagiu na sequência, venceu a Chape. Empatou com o Corinthians. Ganhou de Juventude e de América Mineiro. Soma 10 pontos e ocupa a 4ª colocação. Se a gente compara essas 5 primeiras rodadas com as 2 últimas vezes que o Verdão foi campeão brasileiro, o torcedor alviverde pode ficar cheio de esperança. Em 2016, a essa altura da disputa, o time havia vencido o Furacão, o Fluminense e o Grêmio, mas apanhado do São Paulo e da Ponte Preta, ou seja, somado 9 pontos no mesmo período, contra os atuais 10. Bateu 80 no fim da maratona de turno e retorno e levantou a taça. Em 2018, só venceu o Internacional, empatou com o Botafogo e com a Chapecoense e perdeu para o Atlético Paranaense e para o Timão, chegando a apenas 5 pontinhos ao fim dos 5 duelos iniciais de uma campanha que alcançaria de novo 80 pontos, troféu e título. Frieza dos números que esquentam o coração. Amanhã, pelo presente Campeonato Brasileiro, o desafio do Palestra, 4º na tabela, é contra o 3º, o Red Bull, em Bragança Paulista. Uma disputa por pontos corridos é a 6ª decisão de 38 finais. A força de uma equipa está no jogo coletivo. Vamos, Palestra! Vamos! Muito bem, então vamos direto para a Academia de Futebol com José Paes e o noticiário palmeirense desta terça-feira. O caso Patrick de Paula, José Paes, ainda está rendendo por aí? Boa noite.
Com certeza, Michele Gianella ainda está rendendo sim. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Olha só, Anderson Barros, Cícero Souza e Edu Dracena, 3 diretores aqui do futebol do Verdão, se reuniram ontem com o elenco para dar uma cobrada, viu, Michele? Puxar a orelha. Pediram um pouquinho mais de responsabilidade por parte do elenco fora do gramado. Estamos em pandemia, a Covid-19 já matou aí mais de 500 mil pessoas só aqui no Brasil. Então teve essa reunião, deram uma puxada de orelha, pediram um pouquinho mais de responsabilidade, principalmente depois dos casos aí, né, do Lucas Lima e do Patrick de Paula. Os jogadores negam que estavam em aglomerações, viu, Michele? Inclusive, o Patrick de Paula, ontem à noite, postou lá nas redes sociais dele um vídeo dizendo que ele estava num restaurante com a namorada, com amigos e seguindo todos os protocolos de saúde, estava de máscara e estava usando álcool em gel. Vamos conferir aí então o depoimento do PK, olha só. Aqui é o Patrick, vim aqui me posicionar pelo ocorrido que aconteceu ontem. Ontem falaram muitas coisas, que eu estava em balada clandestina à madrugada, e eu não estava em balada clandestina, estava num restaurante com a minha namorada e com pessoal de amigo meu. E ontem eu estava no local, na hora para mim ir embora, eu fui pagar e o caixa estava muito cheio. Eu preferi voltar para não ficar na aglomeração, porque eu estava no protocolo, usando máscara, álcool em gel, estava fazendo tudo certo. E esperei um pouco para desvaziar para me poder sair. E quando eu saí, tinha um grupo de pessoas lá fora que falaram bastante coisa, que podia machucar familiares ou qualquer outras pessoas. E eu já agradeço desde já os segurança que me ajudaram, que puderam me dar todo apoio e poder sair dessa. E também queria mandar um recado para todos que estavam lá, que não é assim que se resolve as coisas, não é assim que se resolve na violência. Eu sou muito contra a violência e já quero deixar bem claro que tudo se resolve na conversa, que acabe essa violência, que acaba com tudo isso. Tá, então, o Patrick de Paula, e olha só, Michele, esse caso do Patrick de Paula pegou muito mal com o próprio grupo de jogadores aqui do Palmeiras. Muitos jogadores ficaram muito insatisfeitos com o Patrick de Paula, até porque esse caso aí, essa suposta participação dele numa festa clandestina lá na Zona Leste, aconteceu no domingo à noite, depois de no domingo de manhã, contra o América Mineiro no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro, ele ter tido aquele entreveiro lá com o piercing, com o brinco, ficou 7 minutos quase do lado de fora do gramado, teve que arrancar ali na unha o piercing, machucou a orelha, prejudicou a equipe do Palmeiras, que ficou muito tempo com 10 em campo, então pegou muito mal com os jogadores e também com a diretoria, por isso que rolou aí essa reunião. E como vocês já comentaram aí no início do nosso Gazeta Esportiva, o Lucas Lima e o Patrick de Paula, eles estão afastados do elenco profissional do Palmeiras e foram multados aí em 40% dos seus respectivos salários. Uma última só para arrematar aí, viu, Michele? O William Bigode, atacante do Palmeiras, que tem o seu contrato vencendo no final deste ano, deve renovar para a próxima temporada. Ele que é um dos melhores jogadores deste elenco do Palmeiras, na minha opinião. Volto contigo aí, Michele. Beijão para você. Beijão, José Paz. Brigadão. E aí, bom, era balada ou não era balada? Cada um falou uma coisa, bom, mas se o Palmeiras multou é porque era balada, né? De qualquer maneira, o duro é você ter que... A gente tá falando de atletas profissionais. Sabe, parece que você está tratando com crianças, adolescentes. A criança não faz isso, criança é super obediente. Não, adolescentes, são você danados, precisa... mas eles... A partir do momento que o cara se torna profissional, ele tem que ter uma conduta profissional. É isso que se espera, sabe, de um atleta. É conduta profissional. Até porque eles são muito bem pagos por isso. Aliás, muito mais do que vocês, que, convenhamos, Melito, não dá para comparar. Não dá para comparar. Vocês jogavam muito mais. Sim. Então hoje qualquer jogador meia-boca tem um salário, cada um, respeito, mas que não está à altura, sabe, de um profissional que decide em campo. Até porque, Michele, alguns jogadores, né, eles se apoiam, né, em cima do seu contrato. Contrato de 5 anos, 4 anos, quer dizer... Não vai acontecer nada. Dá uma folga financeira pro cara, com certeza, não tem dúvida, né? Mas isso não justifica o que ele fez. Agora, vindo em redes sociais dizer que não estava embalada, que era, tipo assim, cedo, tinha mais de 20 pessoas em cima dele na saída de onde ele estava, quer dizer, é melhor confessar as suas misérias, que isso também é virtude.
Vamos viajar? Bora. Bora, vamos lá. Campeão da Libertadores e do Mundo em 2012 pelo Corinthians, titular da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2016, Celso? 2016, né? Sim. Paulinho... Não, 2018. Ou 2018? 2016 foi a Copa. 2018 foi a Copa. 2016, Jogos Olímpicos. Isso mesmo. Olha, o Paulinho, ele tá livre no mercado, minha gente. Ele tá atiçando a cobiça da galera. Dá uma olhadinha. Em momento conturbado dentro e fora de campo, uma postagem deu aquela balançada de esperança no torcedor do Corinthians. O volante Paulinho anunciou a rescisão de contrato com o clube chinês Guangzhou Evergrande e está livre no mercado. O atleta de 32 anos, que não joga uma partida oficial desde novembro do ano passado e ficou impossibilitado de retornar à China devido ao fechamento das fronteiras por causa da pandemia, vem sendo monitorado pelo Corinthians. Mas a gente sabe, a situação financeira do clube pode inviabilizar o negócio. Além disso, Paulinho ainda desperta interesse de clubes do exterior e do RB Bragantino, que tem o volante em seus domínios, hein? O jogador vem treinando em Bragança e utilizando toda a estrutura do clube nesses últimos meses. Paulinho atuou no Bragantino entre 2009 e 2010, antes de ir para o Corinthians. No timão, a Fiel não esquece, ele conquistou 5 títulos, incluindo a Libertadores e o Mundial de 2012. Voltar agora seria uma boa pro Paulinho? Pro Corinthians? Ou seria mais um ídolo contestado na volta ao Parque São Jorge? É muito difícil. E aí? Bom, vamos lá. Olhando, vamos imaginar que eu fosse mentor do Paulinho. Mentor, estivesse ali. É óbvio que a escolha racional e profissional aponta o Bragantino como a melhor escolha. É. Time organizado, organizado dentro e fora de campo. Pagamento em dia. Pagamento tá em bem, dia, sonhos altos, objetivos definidos. Não tem pressão? Não tem pressão. Então, Paulinho chegaria, se encaixaria para estrela, receber em dia. ele ia ser a estrela do time. Tudo bem. O Corinthians seria uma escolha passional. Irracional. Emocional. Vai, sem saber se vai receber, essa é a realidade do Corinthians hoje. Vai ter em função pressão. das dívidas. Vai ter pressão. Vai chegar como salvador da pátria, porque falta ao Corinthians uma referência. Falta. Referência, assim, aquele cara que você pode depositar todas as esperanças, como aconteceu com o Hernanes no São Paulo, quando estava para cair. Vai ser o Cristiano Ronaldo do Corinthians. Guardadas as devidas proporções. Um peso que não cabe mais a ele. Ai, vai pro Corinthians, Sem falar na questão, na questão salarial, teria que negociar. O Corinthians tem um teto hoje. Vai ganhar menos. Teria que ganhar menos. E ganhar menos faz parte também desse apego emocional. Topo ganhar menos porque eu vou jogar no Corinthians. Meu clube, onde me identifico muito. Não vou falar do clube do coração, porque eu não tenho certeza consagrou se ele no é Corinthians, corintiano. né? Claro. Enfim, são escolhas. Escolhas implicam renúncias. Mas a mais racional seria o Bragantino. Não sei se você concorda comigo. Concordo, é o DDD do jogador, né? São decisões que decidem os nossos destinos, né? E como você falou, Celso, se ele decidir, né, o Bragantino, que será para mim e para você a melhor opção, ele vai estar, tudo isso que você falou, vai estar num time bom, time estruturado, que paga muito mais que o Corinthians, não vai ter aquela pressão, a cobrança é interna, não externa. Exatamente. Diferente, né? A pressão do Corinthians de fora para dentro, ela dá muito mais efeito, até certo ponto negativo. Então, acho que o Paulinho, para mim, se eu fosse ele, eu sem dúvida nenhuma, Bragantino. Tem muita gente que defende esse tipo de manifestação intimidatória, né? E aí são os mesmos que depois vão gritar, queremos jogador. O cara vê isso, ele pensa, será que vale a pena eu ir lá para ter dedo apontado na cara, ser responsabilizado por isso? Mas se for pro Corinthians, ele já ganha os 50 pontos com a torcida, porque, Paulinho, vai pro Corinthians, Paulinho. O Corinthians precisa de você, Paulinho. Esquece tudo isso que eles falaram. Segue Seu Paulinho. Vai na pressão, você pode ser o grande salvador do Corinthians. Michele, o Corinthians é o melhor time do mundo. Corinthians e Flamengo, o melhor time do mundo para jogar quando está na boa fase. É verdade. Bom, ainda não sabemos se o Corinthians já entrou em contato com o Paulinho, mas de uma coisa nós temos certeza, a diretoria está se esforçando para enxugar a folha de pagamentos e abrir espaços para contratações. Não é isso, Jonas Campos? Boa noite.
É isso, Michele. Boa noite para você, para o Celso, para o Miller, para todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Enxugar a folha de pagamento definitivamente é a grande meta, o grande objetivo da atual gestão corintiana. E a notícia principal do dia, né, desta terça-feira, tem justamente a ver com isso. O Corinthians acertou o empréstimo do zagueiro uruguaio Bruno Mendes até o fim do ano para o Internacional de Porto Alegre. Como é que vai funcionar? O Bruno Mendes fica no Inter até o fim do ano, o Inter vai arcar com 100% dos salários do jogador e o Corinthians ainda vai receber aí uma compensação financeira de R$500 mil. O Inter chegou inclusive a oferecer um jogador em troca, o Nonato, meio-campista, né, que até cairia bem ali no Corinthians, mas o Corinthians não aceitou essa troca. O Corinthians, diretoria definitivamente focada em reduzir as despesas. O Bruno Mendes é mais um que vai. Recentemente o Camacho foi para o Santos, o Casares já foi para o Fluminense, Gemerson, Otero e Ramiro estão prestes a sair e agora o zagueiro uruguai acertando, portanto, esse contrato de empréstimo até o fim do ano com o Internacional. Bruno Mendes vinha sendo útil na atual temporada, né? Não só no miolo de zaga, mas nas duas laterais, atuando improvisado, né? Fez algumas partidas como lateral direito e esquerdo do Corinthians, perdeu espaço no miolo de zaga e agora vai para o Internacional respirar outros ares. E reforço que é bom, né, Michele? Nada por enquanto. O foco do Duílio e da atual gestão definitivamente é reduzir as despesas e com isso vai enxugando o elenco do Corinthians. Boa, Jonas Campos. É isso aí. O que você está achando dessa... Não, e achou acertada. Assim, no primeiro momento o Bruno Mendes, ele veio com uma certa expectativa, nunca teve uma sequência. O Corinthians não tem muitas opções para a zaga. Né? Ele sempre foi reserva, né? Fica a expectativa se o Corinthians vai renovar com o Gemerson ou não. Ele faria isso. O Corinthians está enxugando a folha. Se está enxugando a folha, não faz sentido você trazer um Nonato, né? Porque vai para comprar o grupo. Então, tira um valor que você vai gastar na folha de pagamento e pensa no futuro para contratar uma peça que precisa. Um atacante, um meia de criação. Né? Você enxugar a folha pensando em peças pontuais que vão resolver o seu problema, ok. Agora, dá um zagueiro, traz um volante que você não precisa, qual o sentido? Exatamente. Aí que tá. Você não está enxugando a folha, né? Exato. Porque você pega um volante que ele não chega para ser titular, ele chega para disputar a posição. E o volante quando já tem Xavier, já Gabriel, tem Gabriel, o colombiano lá, o Cantígio. Quer dizer, agora se fosse o Corinthians, eu insistia em renovar com o Gemerson. Porque é novo, é bom jogador e vale a pena o investimento. Bom, o Corinthians tem o Gil de zagueiro, depois tem o Raul, que é um garoto, o João Vitor, que é um garoto, o Léo Santos, que estava se recuperando. E o Avelar? Só. E o Avelar também está se recuperando, é uma opção. Ainda? Ainda. Já vai sair. Ligamento cruzado. Vai sair do outubro. Bom, agora há pouco tivemos o sorteio dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. Olha só, São Paulo e Vasco, Fluminense e Criciúma, Vitória e Grêmio, Fortaleza e CRB, Flamengo e ABC, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, Atlético Mineiro e Bahia, Santos e Juazeirense. Das equipes paulistas, quem se deu melhor? Vamos ver lá? Sem dúvida nenhuma, o Santos. O Santos, né? Olha lá, Santos e Juazeirense. Juazeiro do Norte. O Juazeirense que eliminou o Cruzeiro. Sim. Na fase nos pênaltis. Nos pênaltis. Juazeiro do Norte. Sim. É onde tem o maior cajueiro do mundo? É Pernambuco, né? Pernambuco, não sei se acho tem que o maior cajueiro do mundo, mas... Você nunca visitou o maior cajueiro do mundo? É uma árvore que dá caju gigante? Não tive essa O Celso, acho que ele experiência. conhece melhor a Argentina do que o Brasil. Nossa, não sabe nada do Brasil. Bom, então para vocês, e o São Paulo que pega o Vasco ou o Santos que enfrenta o Juazeirense? Agora não, o Santos foi mais fácil, Michele. Agora tem um detalhe sobre o São Paulo. Uma das poucas equipes que venceu o São Paulo no passado no Brasileiro foi o Vasco. Né? Isso aí. Então, e o Vasco naquela draga danada, quer dizer, então jogar contra o Vasco agora numa Copa do Brasil, no mata-mata, eu não coloco o São Paulo como favorito, não. Agora, o jogaço, o mais esperado, é o inusitado. Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. Esse jogo vale a pena. Agora também Bahia, Atlético Mineiro, jogão também. Também acho.
Muito bem. Com as oitavas de final da Copa do Brasil ainda distantes, o São Paulo se preocupa agora em reagir no Brasileirão. O Osmar Garrafa está no CCT da Barra Funda com as informações do Tricolor. Garrafa, o Crespo segue com dor de cabeça para escalar o time? Boa noite para você. Boa noite, Michele, Celso, Miller, boa noite a todos. Muitos problemas, né? Sorte do São Paulo que a Copa do Brasil só no final de julho. Agora é focado no Campeonato Brasileiro. O São Paulo que em 5 jogos não venceu nenhuma partida. Foram 3 derrotas, 2 empates. Dos 15 pontos somados, disputados, ele só somou 2. E o Crespo nessas 5 partidas, Michele, não conseguiu nenhuma vez repetir a mesma formação. Tem vários problemas de jogadores entregues ao departamento médico, jogadores suspensos. Vamos à relação dos jogadores que já estão vetados para a partida de amanhã contra o Cuiabá. O São Paulo tenta a primeira vitória amanhã no Morumbi contra o Cuiabá e fecha a semana contra o Ceará lá em Fortaleza, não é? Os problemas, jogadores que já são titulares e estão vetados do jogo de amanhã. Anotando aí, ó, o Miranda, o Luan, né? São jogadores do departamento médico. E o Luciano, além do Arboleda. Esses 4 jogadores são titulares. Então, Miranda, Luan, Luciano e Arboleda já estão de fora. 3 vetados e 1 na seleção equatoriana, o Arboleda. Jogadores titulares que também estão de fora por motivo de suspensão. O Igor Vinícius, que vem substituindo o Daniel Alves, e o Reinaldo. O São Paulo tem problemas, então, nas suas alas, né? O Crespo não vai poder contar com esses 2 jogadores. Jogadores que estão contundidos também no departamento médico, estão vetados, mas não são titulares e poderiam ajudar. São 2 jogadores, o William e Hernanes. Uma boa notícia, o Daniel Alves, Michele, que está nessa relação dos jogadores contundidos também, mas ele está num processo de transição em recuperação e já se movimentou com bola ontem e hoje no CT, passa a ser dúvida para a partida de amanhã. Não é? Ontem foi um treinamento mais leve, hoje um pouco forçado. O Crespo sempre faz um treinamento no dia do jogo e aí ele passa a ser dúvida para enfrentar o Cuiabá ou não. A definição vai acontecer após o treinamento de amanhã aqui no CCT da Barra Funda. É o São Paulo em busca da sua primeira vitória. E o maior cajueiro do mundo está no Rio Grande do Norte, em Natal, Michele Janela. Oi, ô Garrafa, você sabe que o Luiz Henrique Gurian me mandou uma mensagem aqui, que trabalhava com a gente, e ele falou que é isso mesmo, lá em Parnamirim, verdade. Só que eu estava dando um Google, o maior mesmo está no Piauí. Foi feita uma pesquisa que ele é 300 metros quadrados maior que o do Rio Grande do Norte. Eu nem sabia que tinha um cajueiro lá no Piauí. É uma coisa incrível. Quem não foi, entra na 123 Milhas e compra uma passagem lá para o Rio Grande do Norte para conhecer o maior cajueiro do mundo. Ou para o Piauí. O do Piauí eu não conheço, mas do Rio Grande do Norte é bom. Celso Cardoso, por gentileza, por favor, vamos focar aqui no programa. Você falou em Natal, eu lembrei da praia da Pipa, que é maravilhoso. E aí, Celso, São Paulo? O São Paulo tá devendo, né? Tá devendo... Nossa, tá devendo muito, né? Tá devendo, mas tá tem uma especial. Mas tem uma chance de se redimir. A tabela foi generosa com o São Paulo, com todo respeito ao Cuiabá. Né? Se bem que, Miller, nós achávamos o mesmo em relação à Chapecoense. Deu no que deu. Mas não é possível que o raio caia 2 vezes no mesmo lugar. Será? Olha, esse raio lá no centro CT, lá no Morumbi, ele está caindo várias vezes já. Várias vezes, né? É porque, Michele, o negócio é o seguinte, o São Paulo é muito mais time que o Cuiabá. Até porque o Cuiabá é um time que vai lutar para não cair, voltar para a Série B. Então, mas, contra a Chapecoense, como o Celso destacou, a desculpa foi a expulsão do Rodrigo Nestor. Mas o jogo todo, o São Paulo jogou muito mal e mereceu não vencer a Chapecoense. O problema é esse. Exatamente. Vocês pegaram muito a expulsão. Para isso aí é esconder os seus defeitos. Exato. Entendeu? Agora, contra o Cuiabá, eu não vejo que o São Paulo vai ganhar fácil, até porque o São Paulo, além dos desfalques, o São Paulo não tem um time, um ataque rápido, jogadores de criatividade. O São Paulo tem jogadores que envolvem o adversário no toque de bola, é diferente, é um jogo diferente. Então, e outra coisa, quando um jogador vai fazer um teste no dia do jogo, não joga não, é difícil. Bom, já o Santos parece estar se rendendo ao dinizismo e o técnico do Peixe vai contar com um importante reforço para a sequência da temporada. Mussete tem as informações.
Boa noite, Michele. Boa noite para todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. O Santos tem uma grande novidade para enfrentar o Grêmio na próxima quinta-feira, fora de casa, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. É o retorno de Carlos Sanches. O meia fica à disposição do técnico Fernando Diniz, depois de quase 9 meses de recuperação de cirurgia no joelho esquerdo. Ainda não se sabe se ele pode entrar no segundo tempo, mas a ideia é que ele ganhe minutos aos poucos. Ele deve ser muito importante ao longo da temporada. É um meia experiente de Copa do Mundo pelo Uruguai e pode, neste momento, ser uma alternativa ao Gabriel Pirani, que tem apenas 18 anos e tem sido o meia titular do Peixe. Em compensação, o goleiro John sofreu um trauma no joelho e está fora. Ele protagonizou uma cena bonita na vitória do Santos sobre o São Paulo. Não tinha condições, o Santos já tinha feito as 5 substituições e mesmo assim ele terminou o jogo chorando com muita dor, se jogou 2 vezes na bola, acabou não fazendo nenhuma defesa, Diniz carregou ele pelos braços depois do apito final. Não é nada sério, ele até pode voltar contra o Atlético Mineiro no final de semana, mas para esse momento ele não tem condições e vai ser substituído pelo João Paulo. Alisson, que cumpriu suspensão contra o São Paulo, retorna e Camacho deve ir para o banco de reservas. O Santos já viajou para o Rio Grande do Sul nesta terça à tarde, treina mais uma vez na quarta para enfrentar o Grêmio na quinta. É isso, Michele, um abraço para vocês. Valeu, Mussete. Tenho gostado muito do Santos. O Diniz podem torcer o nariz. Só porque tá ganhando também, você fala isso. Tá ganhando, não. Perdeu do Fluminense e jogou bem. Sabe, e a volta do Sanches vai deixar o Santos ainda mais forte. Tem o Alisson também tá voltando, sim, né? Também. O Sanches é o melhor jogador do Santos. E outra coisa, Michel, a gente tem que ver o seguinte, essa base do Santos aí disputou a final da Libertadores com o Palmeiras, quer dizer, então o Santos é um bom time, aquilo que eu falo. Falta a referência. O Sanches está voltando, ele é uma boa referência. Quando ele jogava com o São Paulo, lembra? Ele jogava muita bola, estava jogando muita bola antes de machucar. Então a volta dele é muito importante, do Alisson. São jogadores experientes. E o João Paulo, que vai substituir o goleiro que jogou o Clássico, é muito bom goleiro também. Quer dizer, o Santos vai com um time completo e olha, não sei não se o Santos não vence o Grêmio lá, até porque o Grêmio tem 0 pontos no Brasileiro. O Grêmio está em último lugar? 0 pontos. Na tabela, né? O que está acontecendo com o Grêmio? Quem mandou embora o Renato Gaúcho aí, ó. E já estão pegando no pé do Thiago. É o Thiago que você gosta, tá vendo? Tá afundando o Grêmio. Vamos falar agora da seleção brasileira. O time comandado por Tite entra em campo amanhã para encarar a Colômbia do Valderrama. É o Valderrama? Aquele que tinha o cabelão? Não, ele não joga mais, eu sei. Pela 4ª rodada da Copa América e teremos mudanças entre os titulares. Silvestre está na nossa redação da Central de Esportes, tem os detalhes. Boa noite, Silvestre, conta pra nós aí. Beleza, Michele, boa noite para você, Celso, Miller, amigos, amigas, inimigos e simpatizantes. Seleção brasileira encerrou a preparação para o jogo de amanhã, hoje à tarde na Granja Comari, região serrana do Rio de Janeiro, Teresópolis, debaixo de um fog, de um russo ou de uma neblina, mais popularmente falando, né? Coisa que acontece muito lá na região serrana do Rio de Janeiro. E o técnico Tite vai mexer com certeza no gol. Ele continua o rodízio de jogadores, né? Já jogou o Ederson, já jogou o Alisson. Será a vez do Everton, que acumula 25 convocações para a seleção brasileira. Goleiro do Palmeiras que só participou de 4 partidas até aqui nessas 25 convocações e ele será o titular no jogo de amanhã contra a Colômbia no estádio Newton Santos pela Copa América. O Everton, que estava muito cotado para ser o goleiro do André Jardine na seleção olímpica, para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Palmeiras parece que fez uma pressão de bastidor, tal, para que ele não fosse convocado, não liberaria o Everton, até porque não é data FIFA, né, Jogos Olímpicos. E para o Everton, que é um profissional muito tranquilo, de boa, na paz, tranquilamente, ele entendeu o sistema, já foi campeão olímpico em 2016 no Rio de Janeiro, ele quer mesmo cavar o lugarzinho dele na Copa do Mundo, na próxima Copa do Mundo. Vamos ver o que o Everton falou a respeito dessa não convocação para a seleção olímpica e como é que ele está encarando esse momento e a possibilidade de jogar um Mundial. Bom, eu digo que ser lembrado na seleção, seja olímpica ou seja principal, é sempre um motivo de muito orgulho. Eu sempre fico muito feliz quando eu vejo meu nome
ligado a isso, a ser cotado para estar na seleção, mas eu entendo todas as decisões que foram tomadas e estou muito feliz de estar aqui, estou muito contente, respeito toda e qualquer decisão. Acho que o mais importante é ter um amigo que eu tenho hoje, que é o Santos, que tenho certeza que vai fazer uma grande Olimpíada, vai fazer, e eu sei o quanto foi importante para mim ganhar aquela Olimpíada, o quanto foi importante ganhar aquele ouro, e vou estar na torcida por ele, e quando acabar a Copa América, voltar ao Palmeiras com alegria, com prazer de voltar a vestir a camisa, e agora é pensar somente aqui na seleção, fazer o melhor que eu puder aqui na Copa América, e depois pensar em Palmeiras. Legal, boa chance então para o Everton, que vai disputar a sua 5ª partida com a camisa da seleção brasileira, tentando cavar uma vaga no Mundial, ajudar o Brasil na Copa América e torcendo pelo Santos, goleiro do Atlético Paranaense, que vai ser o goleiro do André Jardini nos Jogos Olímpicos. Michele, beijo. Valeu, Silvestre. E aí, Celcinho? A seleção brasileira tá com a vida ganha na Copa América. Tá com a faca e o queijo. Tá tranquilo. O jogo mais mesmo para cumprir tabela, o time já está classificado, né? E é por isso que o Tite vai mesclar, o Everton vai ter a chance merecida, diga-se de passagem. Agora o Everton não vai para as Olimpíadas, Michele. Muitas vezes um treinador das Olimpíadas ele tem que entender o seguinte: a escala cronológica de um jogador para a seleção brasileira é normal. Juniores, que hoje é sub-20, olímpica e principal. O Everton já não passou pela base da seleção brasileira. Ele já está em outro nível. Sim, foi para a olímpica e hoje está na profissional, na principal. Ele não pode voltar para a olímpica. E nenhum jogador quer fazer isso. Entendeu? E ele está na seleção principal, o treinador tem que esquecer ele. E o Flamengo pediu também a dispensa Isso faz sentido. Do Pedro. Eu acho legal. Pô, o Flamengo tá certo. Então o Daniel Alves também deveria também. Mas pro São Paulo foi conveniente. O São Paulo deve muito pro Daniel Alves. Entendeu? E quem vai pagar o salário do Daniel Alves é a seleção brasileira. Tá bom. Vamos agora aos nossos recadinhos pelo WhatsApp. Pode rodar. Boa noite, Michele, professora da Gazeta Esportiva. Eu sou o Brand de Americanópolis. Eu acho que isso é justo assim, porque além de estar colocando todo elenco em risco, também não é tempo de ir para a banada. Eu quero ganhar caneca. Beijo. Boa noite a todos, Daniel aqui de Moema, guardando a minha caneca. Acho que não adianta não, já estão com o bolso cheio. O que manda ali é caráter. Abraço. Celso, Michele, Miller, boa noite. Eu acho que as penalidades são muito justas. Os times investem muito nos jogadores e esperam um retorno à altura. Fernando Quintanilha, São Paulo. Fernando Quintanilha, ele sempre manda e-mails, participa sempre aqui, valeu. Hora de acelerar pelas pistas com o nosso quadro Momento Velocidade. Pode rodar a vinheta. Momento Velocidade. Oferecimento Feirão e Carros. Escolheu, clicou, chegou. Boa noite, Rodrigo França, o nosso especialista em velocidade, em motor, em Fórmula 1, em Stock Car, em tudo que é rápido. O especialista é o Rodrigo França. Até foguete, Rodrigo? Não. Se tiver uma coisa de foguete, a gente faz também, viu, Michele? Então hoje, querido, é uma data histórica para o nosso automobilismo, não é mesmo? Exatamente. Boa noite, Michele, Celso, Miller, para todo mundo que está assistindo. Hoje, 22 de junho, se completam exatos 35 anos da vitória de Ayrton Senna no GP de 1986 em Detroit, nos Estados Unidos. A gente tem algumas imagens aí para vocês verem que essa vitória foi muito marcante, porque foi a primeira vez que o Senna ergueu a bandeira brasileira na volta de comemoração, né? Era muito comum você ter a bandeira ali no pódio, mas ele fez na volta de desaceleração, ó, nesse ato aí. Então isso foi um dia depois, né, um dia antes, o Brasil tinha sido eliminado nos pênaltis pela França na Copa do Mundo de 86, lá no México. E para compensar, né, para alegrar os brasileiros, o Senna fez esse gesto que se tornaria uma marca registrada na sua carreira, né? Então era o Brasil que dava certo, né? Muito legal. E já que a gente está falando aqui de vitória brasileira nos Estados Unidos, a gente tem um recado especial do Kiko Porto. Ele segue brilhando na USF 2000, que é a divisão de acesso da Indy. Ganhou a corrida em Road America, né? Ele mandou um recado aqui, ganhou a corrida. Tá vendo? A gente dá sorte aqui pro pessoal. E tá liderando o campeonato e mandou um recadinho pra gente do aeroporto voltando pro Brasil. Ó. Fala pessoal do TV Gazeta, Kiko Porto aqui. Muito feliz com o final desse
desse fim de semana, uma vitória lá em Roda América. Muito feliz em sair com a liderança do campeonato, a liderança que vale $400 mil no final do ano para a gente usar na categoria acima do Road to Win. Então vamos para cima, ainda faltam mais 3 etapas, vamos com tudo. A gente viu uma ótima evolução do carro. Valeu, um abraço. Muito legal. $400 mil se ele for campeão, hein, Michele? Nada mal, né? Que bom, e o dólar tá uns 5, né? Então dá e aí uns 2 milhões. Porque daí ele consegue fazer a próxima temporada, já fica bem pertinho da Indy. Bom, e o fim de semana teve muita velocidade, né? E agora vai ter também tanto no asfalto quanto na terra. A gente vai começar falando de off-road. Nesse sábado, a Mitsubishi Cup disputa a segunda etapa da temporada 2021 no Velocitar, em Mogi Guaçu, esse lugar belíssimo que vocês estão vendo aí. O campeonato tem cobertura completa aqui na TV Gazeta e é perfeito para quem sonha acelerar em um rally oficial de competição. Ao todo, são 6 categorias, tanto para estreantes quanto para pilotos e navegadores profissionais. As provas são disputadas em trilhas desafiadoras de São Paulo e com carros especialmente preparados para encarar qualquer tipo de terreno, esses carros da Mitsubishi aí. E eu já convidei o Celso e você, não se esquece. Eu vou, já tá fechado. Tá fechado, mesmo? a gente só vai marcar a data aí para outubro. Ele quer dirigir um Mitsubishi que não tá se aguentando, Celso. Não, o convite tá feito, o pessoal até falou, combinem com eles depois do ar. Bom, e já no asfalto, a gente falou do off-road, no asfalto as emoções ficam por conta da segunda etapa da Porsche Cup em Curitiba e da Copa Truck Interlagos, com aqueles caminhões grandes, né, os mais velozes do planeta. E o Circuito Paulista também recebe a Copa Shell HB20, onde um piloto também bastante jovem, de apenas 18 anos, está chamando a atenção. É o Enzo Gianfratti, que ganhou todas as corridas de 2021 na categoria dele, que é a Super. Mandou um recadinho bem rápido pra gente também. Fala galera da TV Gazeta, fala Rodrigo, eu sou o piloto Enzo Gianfratti e nesse final de semana vou defender minha liderança do campeonato na pista de Interlagos, na classe Super, na Copa Shell HB20. E além do apoio da Rodix, agora temos o apoio da Motul. Valeu, conto com a torcida e o apoio de vocês, um abraço. Abraço, Enzo. Legal, e você viu o carro da HB20 e no próximo domingo, né, no Momento Velocidade, 8 da noite aqui, né, antes do Mesa Redonda, a gente tem dicas para quem quer trocar de carro, né, o nosso patrocinador, o iCarros, né, com o Feirão iCarros, e reportagens especiais de automobilismo. Eu vou contar como é que você pode guiar um Fórmula 1, aquela vez que a gente falou no ano passado, vou mostrar nesse domingo aí. Aê, Rodrigo França. Então, ó, pessoal, este domingo, às 8 horas da noite, aqui na tela da Gazeta, você que quer trocar de carro, aliás, quem não quer trocar de carro, vai ter tudo com o Rodrigo França, todas as dicas com o iCarros e também vai saber como pode pilotar um Fórmula 1. Domingo, 8 da noite. Combinado? Combinado, Rô? Combinadíssimo, Michele. Obrigado e até a próxima. Obrigada, Rô. Beijo. Novo contato com o Jonas Campos, diretamente do Parque São Jorge. Qual que é o próximo compromisso do Corinthians, Jonas? Quinta-feira agora, Michele, 7 da noite na Neoquímica Arena, Corinthians e Sport, né? A gente lembra que o Corinthians, neste momento, é o 11º colocado do Campeonato Brasileiro com 5 pontos em 5 jogos. O Sport é o 15º com 4 pontos. Jogo importante para o Coringão, que até o momento tem uma vitória no Brasileirão e uma vitória sob o comando de Silvinho, lá em Minas Gerais, contra o América Mineiro. Vamos ver se o Corinthians desencanta inclusive na Neoquímica Arena. Silvinho ainda não ganhou em casa. Vamos ver se vai. É quinta-feira, a principal novidade do Corinthians para esse jogo deve ser o atacante Gustavo Mosquito, que já voltou a treinar com o grupo depois de ter sido liberado do duelo do fim de semana contra o Bahia por causa do falecimento do pai dele. Mosquito de volta e Corinthians em campo quinta-feira contra o Sport lá em Itaquera, Mi. Obrigada, Jonas Campos. E aí, Miller? Olha, Michele, é uma grande oportunidade do Corinthians, né? Voltar, né, ao Campeonato Brasileiro, até porque não venceu ainda em casa, né? Então, jogando em casa, tem a obrigação de vencer. Lembrando que um time como o Sport vem todo retrancado e jogando por uma bola só. Isso é a mesmice do futebol brasileiro nesses times de medianos, como o Sport. Então o Corinthians tem que ser inteligente e jogar. Abrir o jogo, né, nas laterais, porque o melhor jogador que começa a jogada do Corinthians é o Fagner. Então tem que explorar esse lado direito do Corinthians, que tem sido muito produtivo nos jogos. Bom, e amanhã a gente vai falar mais sobre isso, mas pra ter uma ideia, o Corinthians não ganhou nenhum ponto jogando em Itaquera nesse Campeonato Brasileiro. É o pior retrospecto do Corinthians na Arena desde que ela foi construída.
Porque não tem torcida. É fogo. A torcida o time empurrava também tem suas limitações. Bom, São Paulo está perto de renovar contrato com um titular importante no esquema de 3 zagueiros de Hernan Crespo. Quais são as boas novas por aí, Garrafa? Pena que não está chovendo hoje, né? Só tá frio. Você não vale. Você também é gata fogueteira, viu, Michele? Não tá chovendo, não. Tá legal aqui, temperatura agradável aqui na porta do CT. Já começou a concentração para o jogo de amanhã contra o Cuiabá. E em termos de boas novas, como você falou, é que o São Paulo está tentando a antecipação da renovação contratual do Léo Pelé. O Léo Pelé ele chegou aqui como lateral esquerdo. Com o Diniz, ele passou a jogar algumas vezes como zagueiro, né? E agora com o Crespo está efetivamente... mudou de posição, agora ele é zagueiro, é um dos 3 zagueiros titulares, ele tem contrato até o final do mês de dezembro do ano que vem, mas a diretoria do São Paulo está encaminhando a renovação de contrato. Essa semana algumas conversas, o negócio pode ser fechado a qualquer momento. A ideia da diretoria é não deixar muitos casos pendentes e tentar deixar o clube saneado em relação a dívidas e também acertado com os seus jogadores. Copa do Brasil já falamos. Tem o Vasco da Gama só em julho, não é? E vale lembrar que nos 2 jogos contra o Vasco, o primeiro jogo do São Paulo Copa do Brasil é em casa e decide a vaga na Copa do Brasil nas oitavas, fora de casa contra o Vasco da Gama. O time para amanhã, a dúvida fica sendo o Daniel Alves, como disse anteriormente, ele será reavaliado na atividade de amanhã. Se for liberado, vai para o jogo. Se não, o Lisieiro entra pela lateral direita. O time só vai ser definido momentos antes da partida, Michele. Novembro. Valeu, Garrafa, muito obrigada. Resultado da nossa enquete, que estamos sem tempo: corte de 40% dos salários e afastamento sem prazo determinado para jogadores pegos em baladas são penalidades. A maioria respondeu que são penalidades justas. 61% dos votos. Acabou, pessoal. Muito obrigada, Celso. Muito obrigada, Miller. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Beijo. Tchau. Tchau. Hasta amanhã.